A gente só evolui se a gente aprender. E o mundo anda muito rápido e o aprendizado é alguma coisa que tem que ser parte da gente como profissional. E eu tenho a honra aqui de dividir a conversa com o Marcos Fava. Ele acho que é o professor da área agrícola mais renomado que tem no Brasil e Tá gravando, que eu vou usar isso aí, esse corte aí. é professor residente em Purdue, ou seja, ele vai lá ensinar os americanos como os brasileiros fazer as coisas bem. Ele escreveu o case nosso da Ativos para o Congresso do IFAMA, que foi um congresso internacional que teve em Ribeirão Preto. Ele ajudou muito a colocar a Ativos também nesse segmento como uma empresa de transformação, uma empresa do agro que está tentando fazer diferente. E o Marcos vai falar um pouquinho dele. Ele é um dos fundadores da Harvard Business School, que é uma escola de negócios em Ribeirão, focada em agronegócio, ou seja, negócios voltados ao agronegócio, com uma experiência muito bacana para os alunos. E ele ajudou a gente a curar esse nosso processo aqui, que é o lançamento do nosso programa de aprendizagem continuada no agro. Então, aí depois a Fabiana vai falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, porque ela é mais capaz, a gente vai ficar batendo papo só. Marcos, deixa eu passar a bola para você. E depois, como sempre, né, a gente deve falar, sei lá, uma meia hora, depois a gente para e abre para perguntas de vocês. Combinado? Se não tiver pergunta, o que eu vou fazer? Escolher um, né? Então já sabem a dinâmica. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Bruno, pelo convite. Aqui está na Ativos, que é uma empresa que eu tenho admiração incrível, né? Pelo trabalho que vocês estão fazendo, mostrando resultados. Então eu estou bastante orgulhoso e está aqui também numa véspera de feriado, está todo mundo feliz, né? Aí com a Enjoying Life a partir de amanhã. Se bem que o Enjoying Life tem que ser hoje também, né? Senão a pessoa está no lugar errado, né? Perfeito. E, bom, eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Fiz Exalc, formei em 91, na época que ainda o Brasil era importador de alimentos, que nós não tínhamos telefone celular, né? Não existia, que a gente ainda fazia churrasco comprando barra de gelo, quebrando gelo, comprando carvão em lugar tudo diferente, né? E daí Brasil muito desorganizado, né, naquela época. Não sei se houve um grande progresso, né, mas a gente estava muito desorganizado. Passamos depois, aqueles mais velhos vão lembrar aí, por um processo de impeachment e tal. Então o mercado estava muito fechado. O agro brasileiro era irrelevante no mundo, né? Então eu fui fazer pós, fiz mestrado, fiz doutorado na área de estratégia empresarial. Aí eu pude ficar um pouquinho na França em 95, concluindo o mestrado, estudando marketing de alimentos. Aí no doutorado, em 98 e 99, eu morei na Holanda, na Universidade de Wageningen, né, que hoje é a primeira do mundo, né, na área de agronomia, estudando cadeias de suprimento e canais de distribuição. Nesse meio tempo eu tive a sorte de ir para Ribeirão Preto, que a USP estava abrindo o curso de administração lá, na época que ela foi para os cursos noturnos, né, para se voltar mais para a sociedade. Então isso foi a primeira grande sorte, né, porque eu caí lá em Ribeirão Preto, numa escola nova de administração, sendo a única pessoa do agro, né, na capital brasileira do agro, que é nome que depois eu dei, né, para a cidade em 2000 e é oficial hoje, né. E então concluí aí a pós, paralelamente ao trabalho já como professor lá. Depois, em 2004, eu fundei a Marquestrat, que é uma empresa hoje muito grande de projetos em agro. Nós temos 120 pessoas que trabalham lá, e tudo isso em Ribeirão Preto, né, e trazendo os talentos que formavam comigo tanto na graduação, quanto na pós e no doutorado, para trabalhar como sócio, né. Então eu também tenho esse ponto muito interessante, que é o fato de ser professor. Eu dou aula na USP por 30 anos, né? Montamos agora a nossa escola, que vocês vão conhecer bem, e dei aula na GV aqui na EASP por 8 anos também. Isso me deu um ponto muito forte, que é a cadeia de suprimentos de pessoas, né? Porque sempre numa sala de 40 você tem uns 4, 5 que são outstanding, então já vem junto aqui para ajudar. Dificilmente a gente perde alguém, né, por falta de competência, porque tem esse pré-teste aí durante a atividade de ensino, né? E daí em 2022
Nós, dentro da Markstrat, que faz projetos, né, para vocês terem uma ideia, agora devemos estar fazendo uns 15 projetos de planejamento estratégico. Nós somos em 13 sócios, 120 pessoas, né? E a gente acabou de entregar o da Cocamar e da Cochupé, né, que são duas grandes organizações, e nesse momento estamos fazendo o do Veiling, da Alhambra, não sei se vocês conhecem, vale a pena visitar lá, é uma estrutura que o Brasil tem de padrão mais do que europeu, né, a comercialização de flores, é uma visita maravilhosa aqui perto, em Alhambra. Então, desses planos estratégicos também a gente gera estudos de caso, que depois vão para a aula. Então, um dos pontos muito legais aí do nosso trabalho é a sinergia das atividades. Você gera uma publicação internacional, que nem o caso da Ativos agora está sendo remetido para o principal journal, né, mundial. Isso vem de projeto, vem de relacionamento. Então, um pouquinho essa é a história, né? E, para concluir, a Harvey, que passa a ser a escola de vocês, o nome vem de colheita divina, né, que é Harvest e Heaven, né, daí que a gente quer colher coisas divinas, né, formar esses jovens aí com cabeça igual a nossa, que vocês já conhecem, né, que nós temos que gerar valor, né, uma coisa voltada para a produção, voltada para empreendedorismo, é um pouquinho diferente do que, lamentavelmente, a gente deixou o sistema universitário público, principalmente do Brasil, ser contaminado hoje por uma carga ideológica muito grande, né, pela desconexão, né, Bruno, com o mundo real e com a necessidade de geração de valor. E aí, então, quando nós decidimos tirar a parte educacional que estava dentro da Markstrat, né, como, por exemplo, esse programa de vocês, ele era oferecido pela consultoria. Nós decidimos montar uma escola. E aí, para montar uma escola, vem uma outra característica minha, que a gente vai ter condição bem legal de conversar aí na hora das perguntas, que é de estar próximo das melhores pessoas naquilo que a gente precisa e a gente não é bom. Então, nós somos conteudistas, né? A gente faz projeto para a empresa, escreve estudo de caso, somos professores, estratégia, planejamento e tal, mas nós não somos do business da educação. Então, daí eu convenci os sócios, falei, nós temos que ter um parceiro aqui para montar essa escola, que seja do ramo de educação, que seja bom, igual nós somos, na área nossa, e que possa ter interesse, né? Então, as coisas foram caminhando de uma maneira muito interessante. O principal empresário da educação no Brasil, então, se tornou nosso sócio, que é o Chaim Zayer. Muitos de vocês conhecem, tem uma matéria muito legal dele, de bedel a bilionário, né? Que ele era bedel de escola em Araçatuba, ele veio do Líbano e construiu um império na área de educação, não só no Brasil, como no mundo, né? Que é a SEB, a Concept, né? A Maple Bear. A hora que você vê aí um portfólio de 10 escolas, desde infantil até... E eles não estavam no agro. E aí nós nos juntamos e criamos a Harvey, que já é um sucesso. Vocês estão convidados a conhecer lá, né? Muita gente da Ativos já foi. E hoje, né, Bruno, ela está chegando perto já de 300 jovens e ela virou escola de filho de fazendeiro. Então ela ficou muito bem definida, né? Um Blue Ocean. Aí ela é uma GV, um INSPER totalmente do agro, porque a gente pegou o curso de administração e embutiu a agronomia dentro dele. Como eu dava aula na GV, conheço muito de perto o INSPER, tenho grande admiração, acho que são os melhores cursos de administração hoje, né, que o Brasil tem, mas eles não têm o que a gente tem. Então, para quem quer trabalhar no agro e fazer administração, lá oferta mais. Possibilidade de você visitar empresas que estão todas ao redor de Ribeirão, né? Ao redor de Ribeirão Preto nós temos 10 cadeias produtivas, desde papel e celulose, até pecuária, café, laranja, a cana, né, amendoim, grãos, frango, tem tudo ali ao redor. Então, para você ter aula dentro de empresa e participar, ficou uma coisa muito interessante. E o lugar que nós estamos também, vocês vão lá conhecer, é num centro empresarial em Ribeirão Preto, uma antiga fábrica de equipamentos odontológicos, né, da Dabi Atlante, que foi para fora da cidade. Eles fizeram lá um condomínio de empresas inovadoras. Então, para nós é muito importante, porque você tem o palestrante lá dentro do prédio. É como se a escola estivesse aqui, né, e você convidasse alguém do RH ou da estratégia da Ativos para fazer uma palestra para os alunos. É só subir o elevador, falar 20 minutos, contar uma história, um problema e voltar para a sala como se tivesse descido para tomar um café. Então, essa é um pouco aí a trajetória que nós fizemos ao longo desse tempo. As coisas estão indo super bem. Foi um ano muito difícil, né, para botar
tudo aí de pé e tudo funcionando, mas agora já está em velocidade de cruzeiro e provavelmente a gente recebe mais uns 150 jovens agora no vestibular desse final de ano, né? Então, vocês vão lá conhecer. Tenho orgulho hoje, né, de ser também um empreendedor na área de educação, além de ser professor, porque é um dos pontos que o Brasil precisa muito melhorar, é formar gente para empreender, né, para ser locomotiva, porque vagão nós estamos lotados, né, nós estamos usando demais locomotiva aí. Então, eu vou acabar com a 1 hora que nós temos, né, Bruno? Chega de eu falar aqui. Não, eu tenho orgulho, assim, eu pessoalmente, o que eu faço para me atualizar, né? Falando como profissional. Ah, Bruno, você é presidente da empresa, você não faz nada. Não. Eu vou 1 semana por ano, no início do ano, para uma universidade nos Estados Unidos. Eu faço isso há 9 anos, eu me formo esse ano, com 9 anos seguidos. Eu faço um seminário onde o Marcos é professor, que eu me formei esse ano, né, em agosto, 10 anos seguidos, que é um seminário de presidentes de empresa, onde a gente traz 6 CEOs que escrevem-se os casos das empresas dele, e eles vêm lá explicar pra gente. Então a gente tem a honra de ter o Marcos, que escreve os casos da área de agro. Nos últimos 5 anos tivemos o Blairo Maggi, o Leandro da Mantiqueira. Esse ano a gente teve o Rei do Ovo, o Ricardo Faria, Zé Eduardo Mota, né, que vendeu a Fertilizantes Tocantins para a Euroquem, e o Aurélio Pavinato da SLC. Né? Acho que falamos 5. Isso. Né? Então, acho que não é porque eu estou nessa posição que eu não tenho que aprender. Eu tenho cada vez mais que aprender e aprender com essas pessoas. E eu acho que esse é o objetivo também da gente trazer isso aqui para vocês. Então eu tenho uma pergunta, Marcos, para você falar um pouquinho das cadeias produtivas, né? Vamos falar um pouco da nossa cadeia do etanol, da cadeia da cana-de-açúcar, e se puder complementar, ou seja, por que a gente está falando de biometano e milho como os processos estratégicos da companhia? Legal, Bruno. Então, pessoal, só para continuar na história, né? Eu tenho uma gratidão incrível, né? Agradeço sempre a Deus por ser engenheiro agrônomo no Brasil nos últimos 34 anos, né? Porque de 91 que eu contei a minha história empresarial, a gente faz um paralelo com a história do setor de cana, com a história do agro brasileiro, né? Nós viramos essa potência hoje, que ocupa participações de mercado incríveis, né? Se você pegar na soja, por exemplo, do que o mundo compra, o Brasil tem 60%, né? Do açúcar 52%, 53%, das carnes nós vamos chegar a 40% da carne de frango, 30% da bovina e 20% da suína. Um país entregando esse trade para o mundo, né? No café nós somos líderes, no algodão nós temos um trabalho maravilhoso, antes de falar aí da cana. Nesse momento, até em algumas áreas próximos a Ativos, nós estamos tendo uma revolução do setor de papel e celulose. O Brasil é meca mundial dos investimentos nessa área. No Mato Grosso do Sul, a parte leste virou a área mais desejada do mundo. E aí nós estamos falando de uma fábrica, diferentemente do etanol de milho, que é 1,5 bi a 2,5 bi, né, dependendo do tamanho dela. Uma dessas de celulose é 25 bi o investimento, né, da Suzano, dessas empresas todas aí que estão crescendo, capital chileno, capital da Indonésia, do Brasil mesmo, e no fumo também a gente lidera. Então a nossa liderança hoje está em 9 setores, entre eles o açúcar, que o Brasil tem uma possibilidade grande de continuar aí crescendo, né, dentro do que o Bruno perguntou aí da cana. As perspectivas são interessantes porque o Brasil tem o menor custo de produção entre os países que concorrem conosco, e o mercado mundial cresce 0,7% ao ano, que dá mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 400 mil toneladas, e eu acredito que nos próximos 10 anos 80% desse crescimento vai ficar com o Brasil. Então, a chegada hoje da outra revolução, que o Bruno tocou no assunto, que é o etanol de milho, é algo realmente incrível. Se eu estivesse conversando com vocês há 10 anos, e vocês perguntassem, deve ter vídeo meu falando isso, como é que seria o Brasil, o etanol do futuro? Tem espaço para etanol de milho aqui? Ou seria só cana? A resposta é esquece, né? Etanol de milho é lá para os Estados Unidos, o nosso aqui é só o da cana. E de repente vocês acompanharam em 10 anos, daqui a pouco nós vamos estar com 60 unidades industriais, e elas têm feito um processo maravilhoso
que eu chamo de empoderamento energético do interior do Brasil. Algo que a gente viu com a cana, né, nos anos 80, 90 e principalmente de 2000 a 2010, quando houve aquela expansão grande que depois a gente capotou em 2008, que é uma história incrível aí que o setor tem, mas no etanol de milho ela tem trazido esse efeito e eu estou acompanhando de perto a instalação da Impasa em Luiz Eduardo Magalhães, porque eu estou lá no conselho de uma empresa que é justamente fornecedora de semente de sorgo e vai ajudar a organizar o supply chain de sorgo, porque lá ela vai usar o sorgo, né, e nem tanto o milho, né, Bruno? E é incrível, pessoal, o investimento de 1,5 bi, são 1.500 empregos na construção, depois gera 300 empregos de padrão relativamente alto para ajudar na questão do desenvolvimento da cidade. E aí aquele pessoal que está longe do etanol de cana, ele passa a ter etanol feito de sorgo e milho da área dele ali. E começa a usar etanol. Então a região deixa de importar muita gasolina. E aí quando chega o etanol de milho, nós temos a chegada também dos animais, porque diferentemente da cana, né, que gera o bagaço que vai para a rede, para a própria indústria, para usar como energia, no milho você tem o DDG, que aí vai para o animal, né? Diferente do bagaço. E o DDG é riquíssimo em proteína, tal como o farelo de soja. A mesma história para o biodiesel. Então você vê unidades de biodiesel no Piauí e tal. Quando chega uma fábrica dessa, você pode ter certeza que aquela região se transforma, né? Estou muito contente de ver o que está acontecendo hoje nas regiões mais pobres do Brasil, Maranhão, Piauí. Com a chegada, o agro parece que empurra até o estado para começar a funcionar um pouco melhor. E aí quando chega os animais, chega o confinamento, porque o DDG está ali do lado, chega o frango, chega o suíno, aí tem o dejeto, né, do animal também. Tem toda a parte orgânica que fica, né, o esterco, aí chega o biogás e o biometano. E aí se tem o biometano, você tem as máquinas movidas a biometano. Você melhora o seu indicador ambiental, porque você deixa de usar diesel e põe lá nos tratores, né? E agora também a possibilidade de usar o etanol também nas colheitadeiras, né, que tem um grupo que está testando. E aí, então você vê, chega o biogás e esse processo que a gente tem acompanhado, que é lindo, né, nessas cidades aí de fronteira do agro do Brasil. Então eles trazem o empoderamento energético e eles trazem uma outra coisa também, que é um termo que não existe, né, que eu criei aí, chamado carnificação da produção. Então, quando chega lá o animal e você tem o grão, você transforma em carne. E aí, Bruno, o Brasil exporta por ano, pra vocês terem uma ideia, a importância de transformar em carne, né, agregar mais valor. O Brasil exporta por ano 13 bilhões de dólares em carne suína e carne de frango. E eles nada mais são do que milho e soja andando. Se você não exportar os animais, exportar o grão que eles comeram, cai para 3. Então, de 13 bi para 3. Então, esse processo todo está sendo feito, muitas usinas de milho integradas com cana, o que dá uma sinergia muito interessante, né? Você compartilha uma parte importante dos ativos e nós estamos observando isso daí acontecer. Então, impactos para a cana, que é uma cadeia madura no Brasil, que eu vejo pouca chance dela continuar crescendo na situação atual. Eu acho que ela vai manter o tamanho e ganhar eficiência dos ativos que ela tem e das áreas que ela usa, a menos que aconteça uma grande mágica na área agrícola, que é o que eu queria comentar com vocês. Mas o que eu vejo do futuro é que, como vai crescer mais ou menos com 50 bi de litros de etanol o consumo do Brasil daqui 10, 12 anos, o de cana vai ficar mais ou menos estável ou declinante. Nós vamos desviar para açúcar e para produtos nobres, também usando etanol, e essa parte do crescimento o milho vai pegar, né? Então, muitas vezes o produtor de cana fala, pô, Marcos, mas o milho veio aí para destruir o nosso mercado. Eu falo, olha, se não tivesse hoje o etanol de milho, sabe o que ia acontecer? Ia reduzir a mistura de anidro na gasolina, porque podia subir o preço, mas isso ia chamar a atenção, ia cair a mistura. Então tem que conviver para poder crescer. E no setor de cana, só para concluir, eu acho que nas usinas, né, nós já temos excelência aí, é difícil você conseguir muito ganho de produtividade dentro das usinas, mas onde eu acho que a cana perdeu, e muito foi no agrícola, né? Se você pega, por exemplo, os últimos 20 anos, eu tenho um gráfico que compara
o que era a soja, o milho, o algodão e a cana 20 anos atrás. E o que são eles hoje, em termos de output por hectare. Dá vergonha de ver, né? Porque todos eles foram morro acima, o que você tira de algodão, de soja, de milho, Bruno, por hectare, e a cana ficou no mesmo ou até declinante, dependendo da situação climática. Então, se a gente conseguisse resolver esse negócio da agrícola, você tem né, o gênio da lâmpada me deu um desejo para a cana, eu tentaria ver se a gente conseguiria ter mais ou menos uns 30%, 40% de peso a mais por hectare com o dobro de sacarose via modificação genética. Esse seria o meu sonho, porque aí você diminui o raio médio, deixa ela mais perto da usina, diminui emissões, libera a área para grãos e outros, e a gente vai conseguir ficar mais competitivo em relação à gasolina. Para mim, gente, eu sou muito pragmático, né, o meu jeito de pensar. O crescimento da cana é lógico, nós vamos pensar em SAF, vamos pensar em motor de navio, né, e uma série de outros produtos aí, mas isso não é tão já. O crescimento imediato da cana é no share da frota flex, que não chega a 30%, não sei se vocês sabiam, não chega a 30% da frota flex que usa o hidratado. Isso está aí na rua, se acertou a equação, isso aí levou para 50, 55, não cabe nem o milho nem a cana, vai faltar etanol aí para produzir. Então esse seria para mim o caminho futuro, Bruno, na sua pergunta aí sobre a cadeia da cana, né? Então, acho que tem uma base de inovação, ou seja, é uma indústria muito tradicional e acho que a gente tem tentado fazer aqui na Atlas, estou vendo a Fabi aqui, o Zolo, nosso time agrícola, de tentar buscar essa inovação e puxar essa inovação. E eu vou fazer um paralelo com a segunda coisa, né? Ou seja, para a gente poder fazer isso, a gente precisa de gente, né? Essas pessoas só aqui em volta. Você que tem lidado com bastante jovens e pessoas, o que você acha que são os maiores gaps de conhecimento que a gente tem no agro hoje? E se fosse dar uma dica para esse povo aqui, o que eles deveriam estudar primeiro na academia agro e para estarem na frente, para estar na frente dessa indústria, né? Ou seja, para a Atlas ser efetivamente a empresa que lidera essa mudança, essa transformação do campo e a transformação também no uso e o consumo de etanol aqui no Brasil. Bom, aí no campo, como que a Atlas poderia participar mais do crescimento do consumo, né? Eu acho que assim, se a gente trabalhar bem a questão da imagem ambiental do etanol, eu, por exemplo, tentei, durante um projeto importante que nós fizemos chamado Caminhos da Cana, que a gente aprovasse uma lei que era obrigatório o posto divulgar as emissões por litro de cada combustível que ele está vendendo, né? Tal como você tem as calorias na embalagem de alimento, né? Mas isso daí não passou, não houve uma vontade tão grande do setor, seria para mim a melhor comunicação na questão ambiental, Bruno. Porque estava ali na bomba, a hora que o cara está abastecendo, não está fazendo nada, ele ia praticamente de graça para o setor ficar sabendo que a emissão é 15, 18, 20% que você tem do etanol em relação ali à gasolina. Então, na ponta do consumo, o que nós temos que fazer realmente é trazer a equação econômica para perto de 60%. Eu acho que aí a frota flex vira para o nosso lado, porque o argumento ambiental, ele vai pegar 5% das pessoas que vão dar preferência ao etanol porque ele sabe que vai gerar emprego, né, porque ele sabe que vai poluir menos, né, que até com mais tecnologia é possível você chegar à emissão quase que neutra, né, da produção do etanol. Mas isso por exemplo, para mim não importa que preço que está o meu carro, os últimos 2 carros andaram 120 mil quilômetros só com hidratado, né? Não importa o preço que está, mas eu posso. Não é o caso da situação da sociedade. Nós vamos ter que acertar essa equação econômica. E para acertar, eu acho que a grande chance, como eu falei, é no agrícola. No agrícola, a Atlas tem que estar junto com o pessoal que está fazendo inovação e pesquisa, né? Não que a gente tenha que talvez internalizar pelo custo que é a pesquisa, mas estar junto com os institutos, né, com o IAC, com todo mundo aí que está tentando modificação genética, tentando mais ganhos aí por hectare. Então, acho que esse seria o ponto importante do comportamento da Atlas e de vocês no fortalecimento da pesquisa. A Atlas já está também com uma participação muito importante numa empresa que eu sou do conselho, chamada Bem Agro, que é de agricultura digital, agricultura cirúrgica, vamos dizer assim, né, para jogar produto só onde precisa, né, para repor só onde precisa, porque a agricultura tem ainda um desperdício muito grande, né?
E aí, mudando para pessoas, talvez hoje, né, é uma das áreas mais complicadas que nós temos no agro, né? Porque a gente tem hoje no Brasil, e eu sou educador, posso falar sobre isso, porque eu estou há 30 anos, né, dando aula para um pessoal que todo ano tem a mesma idade, eu estou um ano mais velho, né? Todo ano acontece isso. E nós temos hoje uma carência de quantidade, qualidade e vontade de trabalhar na nossa população. Um pouco é fenômeno mundial também, mas hoje você tem, com certeza, na Ativus, posições em aberto, né? Em todo lugar que você vai, a reclamação é pessoas. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, nós fizemos um plano estratégico do setor de frangos e suínos no Brasil, a pedido da ABPA, que é aqui pertinho, a sede. Nos frigoríficos do Brasil tem 20 mil posições de trabalho em aberto. Então, nessa questão, Bruno, nós vamos precisar urgente rever essas políticas assistencialistas, né? Elas precisam estar desvinculadas da carteira de trabalho assinada, para que a gente tenha um estímulo às pessoas procurarem trabalho, porque não vão perder os apoios, que são fundamentais. Ninguém está questionando aí, o apoio tem que ser dado mesmo, mas a pessoa tem que ser motivada para trabalhar. Na questão de qualidade também, de formação das pessoas, e também um pouco na questão da vontade, né? Essa geração mais jovem, ela é muito reivindicadora. Ela foi treinada pelo sistema educacional brasileiro para ser reivindicadora e querer colher sem plantar, né? Então, a primeira coisa, vai procurar o trabalho. Quantos dias de home office eu vou ter? Quer dizer, não está querendo saber qual projeto que ela vai se envolver, o que ela vai gerar, o output, ela já está olhando. Aqui a cabeça também minha de empresário, né? Eu sou contratante também. Não, ele não falou isso para mim, não. Isso quem está falando sou eu, né? E aí, desculpa, turma, eu também sou empresário, quero produtividade, quero montar coisas que deem certo, né? Então, eu acho que esse é um ponto, é só o fato de vocês estarem aqui, estarem motivados, eu acho que é fundamental. Então, hoje, o processo seletivo, ele é fundamental para as empresas. Você tem que fazer como eu faço na aula, tem 30, 40, você tem que achar os 4 que vão eventualmente passar a vida deles naquela organização. Tal a entrega que eles vão fazer, tal o crescimento que eles vão ter dentro dela. Então, não é um processo simples por conta da dificuldade da nova geração e do desvio um pouquinho que o nosso sistema educacional teve em relação à realidade. Porque você recebe a pessoa, parece que ele não teve um curso de agronomia, né? Precisa treinar tudo de novo. Então, o papel que a Ativus vai ter que ter, junto com as empresas, junto com nós todos, de interferência do sistema educacional, para virar ele para a direção correta, para que ele seja orientado pela demanda, é absolutamente grande. E as pessoas, né, as características para as pessoas, eu acho que é não deixar nunca o senhor da acomodação tomar conta do teu corpo, porque você tem que todo dia estar se esforçando para aprender alguma coisa, né? A pior coisa nossa é a acomodação, é a falta de desafio, porque aí você não vai buscar, não vai ser incomodado em encontrar o que é novo. Então você tem que achar os momentos teus do dia em que você vai dedicar para você, vai crescer. Para mim funciona muito durante o esporte, incrível, né? Eu gosto muito de correr, de nadar, e são momentos em que eu estou pensando nas coisas, e essa disciplina é muito importante. Ler, fazer cursos, né? Buscar sempre a tua melhoria, porque se você ficar parado e não investir, é como parar de fazer academia, você vai voltar para trás, né? Parar de jogar tênis, quem joga aqui sabe o que acontece, né? Então, se você fica muito tempo sem falar inglês, o inglês deteriora. Então não é que a gente fica na mesma, é como se fosse um rio correndo. Se você parar o esforço, você vai embora, você não fica no mesmo lugar do rio. Então nós temos que realmente buscar isso. Eu sei que é difícil, porque tem que ter o equilíbrio também com a qualidade de vida, com as demandas que a Ativus coloca para vocês, mas nós temos que encontrar o tempo aí para poder nos transformar num recurso humano cada vez mais competitivo, né? Eu trabalho muito com uma proposta de valor baseada em 3 pilares, né? Primeiro pilar, nós temos que ser orientado para a demanda. Quem manda é a demanda. Não adianta você querer fazer coisa que o mercado não quer. Não adianta você querer fazer coisa que é inútil, né? Isso pode servir para você publicar um paper, alguma coisa, mas não vai ter impacto. Então quem manda é a demanda.
Segundo ponto muito importante, nós temos que construir valor, construir margens para quem nos usa, seja como funcionário, seja como consultor, seja como professor, como palestrante, como empresário que está entregando etanol, que está entregando açúcar. O cara que compra da Ativus, ele tem que entender que esse etanol me agrega valor na minha cadeia de produção. Sabe, eu confio, a entrega, entendeu? A qualidade do produto, a conformidade, né? A forma com a qual o serviço é prestado, as pessoas que estão fazendo parte disso. Isso para mim está crescendo muita importância, que depois a gente pode falar disso. Estou assustadíssimo com o negócio da IA, e eu acho que vai ter muito valor mais para frente, ou hoje já, o high touch. O high touch nos negócios é algo que vai fazer um pouco aí de diferencial. Mas em relação a pessoas é isso, é um esforço permanente, montar o seu planinho, né? Eu tenho um modelinho bem legal, baseado em 5 perguntas, que vocês podem achar fácil, vou fazer chegar às mãos de vocês também. Faz o seu plano pessoal e vê sempre como que você melhora. E o terceiro e último é criar oportunidades para as pessoas, né? Então aí vem a visão social da proposta de valor. A gente tem que ir montando a oportunidade, porque a pessoa que pegou uma oportunidade e foi para frente, ela vai sair da tua conta, entendeu? Ela vai gerar por conta própria, daí ela vai chamar outra pessoa. E é isso, a leitura que eu tenho do Brasil é isso, nós temos que liberar esse país para gerar empresa, gerar negócio, né? Olha o que a Ativus faz. Quantas mil pessoas que aí não vão ser capazes de botar os filhos para estudar por causa do que ganha na Ativus, né? E aí depois esse jovem vai gerar também empreendedor, ou seja, virar o país para a direção da geração de valor. Então, só para concluir, Bruno, essa pergunta, eu costumo falar sempre o seguinte, né, que sem produção e venda não tem geração de renda e não tem distribuição de merenda. Né? O nosso país está muito focado na distribuição de merenda, ele descuida da produção e da venda. Se você realmente tem uma visão social, você tem que estimular a produção e a venda, porque o resto é consequência, né? Vai sobrar um monte de recursos para merenda, literalmente, para você poder fazer e crescer os programas sociais, né? O problema nosso é que a gente vai querendo fazer mais merenda sem produção e venda, e aí o jeito de você fazer mais merenda é aumentando a alíquota em cima de quem produz, e aí o Paraguai recebe empresa, essa semana eu li, de uma grande empresa brasileira de meia, que foi montar a fábrica lá no Paraguai, e assim vai, né? Então, o pessoal precisa entender que o mundo está competindo para ser o melhor lugar para o empresário instalar a sua empresa, né? E gerar negócios, né? Então, um pouco essa é a leitura que eu acho que nós temos que ter como indivíduos, né? Nos preparar fortemente para isso. Não, Marcos, obrigado. Fazendo um paralelo aqui, o que a gente tem feito? A gente pega essas teorias, as conversas, e a gente tenta traduzir para o mundo real aqui na Ativus, né? Eu acho que primeiro é a inserção de jovens no nosso ambiente. A gente criou o trainee técnico, o trainee agrícola está no campo, temos o trainee, temos um sistema de entrada das pessoas para a gente escolher dos 14.016. Mas não acaba aí, né? Você tem um programa de desenvolvimento dos gerentes, o programa de desenvolvimento dos coordenadores, agora tem a academia, ou seja, a companhia dá os elementos, a iniciativa de cada um de vocês. E, como vocês podem olhar nas minhas metas, a meta de RH é quantidade de pessoas em cargo de liderança que a gente consegue contratar de dentro de casa. Então a gente tem uma meta de 65% das vagas de liderança serem cumpridas dentro de casa. A gente não está conseguindo. A gente está conseguindo chegar perto de 50%. Então, ou seja, a oportunidade está aí, né? A qualificação, a gente está fazendo esses processos, a qualificação tem que ir atrás. E aí, todo o estímulo da gente dar as oportunidades para todo mundo. Quando você pega o estímulo de diretores, ou seja, o Jefferson foi promovido a diretor agrícola, estava aqui com a gente, o Renato foi promovido, estava aqui com a gente, o Felipe foi promovido, estava aqui com a gente, o Cris foi promovido, estava aqui com a gente. Todos os gerentes industriais e agrícolas promovidos dentro da nossa estrutura. Então, isso é parte da nossa estratégia de dar oportunidade para todos vocês continuarem crescendo na companhia. Mas, como o Marcos colocou, antes do direito vem o dever, né? Então, o que a gente está falando do etanol de milho e biometano? É ótimo ter projetos bonitos, mas para a gente poder ter esses projetos, a gente tem que fazer o quê? Bem o básico.
entregar o que a gente faz bem, entregar o Atlas 1.0, moer 27, 28, 32 milhões de toneladas, fazer 1.7 bi, 2 bi de geração de caixa, e esse dinheiro vai para gerar os novos projetos. Se a gente não conseguir fazer o básico, não vai ter dinheiro para fazer os novos projetos. E não vai ter dinheiro para novas vagas, e a gente vai olhar para dentro de casa e falar, eu preciso reduzir, porque a gente não quer entrar na situação que a gente estava antes de recuperação judicial. Que essa é a minha função, que é garantir que a companhia tenha uma longevidade. Então, pegando isso que está acontecendo no mundo que o Marcos explicou, essa é a realidade para a gente da Atlas. Esses são os programas que a gente está montando, e essa é a necessidade que a gente tem do nosso time de se atualizar. Os elementos estão aí para vocês. Tá? Dentro do que mais está sendo olhado para uma empresa boa, uma empresa melhor, uma empresa de excelência. Tá? Aqui a gente tem uma grande vantagem, isso aqui não é uma empresa familiar. Esse nosso negócio veio de empresas familiares. Então, quando você entrava numa usina, você chegava, o máximo que chega gerente, porque diretor e presidente da família. Aqui não tem isso, aqui todo mundo pode ser o que precisar ser. Essa é a grande vantagem que também está mudando no mercado de cana, que é os grandes grupos, Raízen, empresa profissional, BP, empresa profissional, Teriose, empresa profissional. São Martinho fez um movimento de profissionalização. Então, essa indústria está mexendo e quem está conseguindo subir são as pessoas que se atualizam e que estão na frente disso. Tá? Deixa eu parar aqui e abrir para perguntas. Boa tarde. Prazer. Nome, função. Meu nome é Daniel, eu trabalho no time de comunicação externa, sou responsável por redes sociais. Eu queria saber de você, assim, tanto de cenário quanto de potencial. Como você enxerga o Brasil na cadeia produtiva, para além de um exportador de commodities? Assim, né? Qual que é o nosso potencial de ser um exportador de tecnologia, de autoridade, de processo, para além do produto? Pensando assim, no valor agregado, como você enxerga o Brasil? É ótima a tua pergunta. Nós estamos indo muito bem e os 9 setores que eu falei para vocês que a gente lidera, eles são produtos que vão in natura, que a gente não pode dizer que não tem valor agregado, porque tem na soja, né? Ou ele vai no formato de processamento inicial, que é o açúcar, o etanol, a carne, a celulose, né, a pasta. E nós temos um espaço grande no mundo para ocupar o estágio 3 e 4, que é você vender o produto pronto, embalado, com a marca do supermercado internacional, do comprador internacional, ou com a tua, que seria o quarto e o melhor item de agregação de valor. Então, na semana passada eu tive na LAR, que é uma cooperativa que consegue exportar para mais de 60 países produto embalado com o nome LAR. Se acha lá no Japão, um produto feito em Medianeira, no Paraná, embalado, quer dizer, você está exportando plástico também, está exportando design, está exportando caixa de papelão, todo esse pacote que é um pacote que você alerta muito bem, nós estamos começando nisso, em termos de ganhar volume. Alguns produtos a gente já consegue vender. Outro caso legal, Predileta, que é uma empresa de Matão, exporta goiabada para 66 países, também embalada, certinho, produto final. Então esse é um caminho, dentro do que você falou, da gente ocupar o mundo mais com produtos de valor agregado. Nós temos também outra área importante que o Brasil está caminhando bem, que é a exportação de máquinas, né? A Jato, Marquesan, essa é outra área que a gente tem também para ocupar, principalmente áreas tropicais aí no mundo. Robôs a gente consegue exportar, feitos em Araçatuba pela Solinftec, para mercados internacionais. Nós temos a empresa que a Ativos é acionista, eu sou do conselho, a Bem Agro, ela também exporta serviços. Então uma área importante para a gente trazer para o Brasil é a exportação de software, de serviço, de licença, né? Porque você comer no McDonald's, você está mandando um pouquinho do teu lanche para quem criou a ideia e está recebendo lá. Tem que fazer o contrário. As pessoas consumirem lá fora e a gente receber royalty pela ideia, pela patente, né? Então essa é uma outra área que está indo. Uma área que também está crescendo muito, e eu acho que o céu é o limite para ela, é bioinsumos. Porque produto químico a gente conhece, né, a tabela periódica, e o bioinsumo ela
é uma tabela vezes 1000, mais, né? O tanto de você tem aí de fungo, de bactéria que vai poder ser trabalhado. Então também nós temos fábricas hoje já em Maringá, exportando produtos prontos para diversos países. Vacina, a gente é exportador também. Então quando você pega a cadeia do agro, cada uma das etapas é importante para você olhar onde que tem espaço no mercado internacional para ocupar. Normalmente a gente fala muito só dos grãos, né? Da parte que aparece aí. Mas em todas elas nós temos iniciativas interessantes. Tentamos uma expansão também na parte final da cadeia, que é com restaurantes, né? O Madeiro, né? a Coco Bambu tentaram montar fora, mas aí veio a pandemia, né? Girafas, tem outros casos interessantes aí que seria agregação de valor e traz para o agro também. Então, setor de serviços, né? Serviços judiciários, nós somos exportadores, né? A gente quer transformar a Harvey numa escola global. A parte dos projetos que a Markstrat faz é fora do Brasil. E eles mandam o recurso para cá, paga e é gasto em Ribeirão Preto, gasto aqui, né? E o nosso sonho, por exemplo, com a Harvey é ter, se Deus quiser, 1/3 dos alunos daqui 5 anos de fora do mundo, exportando mensalidade escolar. Então, em toda a cadeia do agro, você tem um espaço que dá para conquistar. E eu acho que aí, como ninguém compete com o Brasil, ninguém compete. Né? Você pega nas nossas usinas, não tem no mundo, o pessoal da laranja, não tem no mundo quem consiga fazer igual a Citrosul com a Cutrale, né? Não tem. No café não tem quem faça igual o trabalho da Cochupé. Então, toda a tecnologia envolvida no agro, eu tenho a impressão que nós vamos ser exportadores também nesse setor. E outros setores que o Brasil tem empresas, que aí não é o setor, ele tem empresas que são classe mundial. Tramontina, Embraer, Gerdau, né? Aí são empresas, né, Bruno? Não é o caso de ser um setor. O agro é legal porque ele entra como setor, mais competitivo e exportador, mas é realmente um caminho muito promissor que nós temos aí pela frente, né? E os investimentos estão entrando aqui no Brasil. A hora que a gente mostrar um pouquinho mais de responsabilidade fiscal e de ambiente de negócios, vocês se preparem para ver a Bolsa indo a 200 mil. O único problema que vai ter é o câmbio que vem para uns 4,5, 4,7, porque o dinheiro vai invadir aqui para produzir. Não tem lugar tão competitivo como o Brasil. O único lugar do mundo, só para fechar a tua pergunta, que dá para você aumentar 20 milhões de hectares nos próximos 10 anos, sem pegar 1 hectare sequer, é o Brasil. Nós temos 850 milhões de hectares de área, usamos 250 para o agro. A gente pode aumentar 20 e ficar em 250, que é a segunda safra, fazer mais, e fazer a área de pastagem, entendeu? Então a cana, por exemplo, no Brasil pode dobrar de tamanho tranquilo, sem derrubar uma árvore sequer. É o único lugar do mundo que dá para fazer isso é aqui. Então é muito promissor. Se a gente melhorar o campo de jogo, o estádio, porque os jogadores são os melhores do mundo, mas a gente tem estádio com arquibancada caindo, buraco no campo, então a nossa turma tem que ser herói, né? Basta ver o pessoal aqui do jurídico, né? do regulatório, né? Da gestão, é uma surpresa por dia, né? Aí de repente você fez um mega investimento para produzir tilápia, um insano fala que tilápia não é original do Brasil, não pode mais ser produzido, entendeu? A gente tem aqui o Estado como um ente que fagocita ele mesmo. É um ente público que fagocita a própria capacidade dele de gerar renda. Então, quem vence no Brasil, vence em qualquer lugar do mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. Tem uma pergunta Vou falar aqui uma pergunta de quem está assistindo. Tem aproximadamente 280 pessoas conectadas também assistindo a gente. Eu esqueci o óculos, vou ter que dar uma esticadinha no braço. É para você, tá, Marcos? A pergunta. Considerando os desafios atuais das mudanças climáticas, de que forma o agro brasileiro pode se consolidar como parte da solução ao uso de tecnologias de precisão e ampliação de práticas de baixa emissão? Quais estratégias você acredita serem prioritárias para alinhar produtividade e mitigação de impactos ambientais nos próximos anos? Tá? Quem fez a pergunta foi a Educineia. Lucinéia, obrigado aí pela tua pergunta. O caminho é gigante nessa área, né? O que nós temos para fazer de ganho de eficiência no agrícola, no industrial, que a Ativus tem feito aí nos últimos anos, né? Eu tenho acompanhado um pouco os resultados de vocês.
aplicando a questão da agricultura cirúrgica, né, aplicando processos de enzima, seja lá o que for que na indústria permita você fazer mais com menos, eu acho que as chances são muito grandes aí do Brasil, né? Nós temos nessa área ambiental a matriz energética provavelmente mais limpa entre os grandes países do mundo, né? Você pegar da eletricidade do Brasil, mais de 90% é de fontes renováveis, da energia 50%, das áreas preservadas, né, Bruno? O Brasil é o único lugar do mundo que tem 2/3 do território intocado, sabe? A turma vem perturbar aqui, né? 2/3 é intocado. Nós estamos até fazendo um quadro comparativo, que vocês vão receber e vão gostar, pegando os indicadores ambientais e comparando os grandes produtores de alimentos no mundo. Vai ser uma vergonha, né? Porque o Brasil, desde emissão de carbono per capita, nós estamos muito melhor do que os nossos concorrentes, mas provavelmente é o que tem a imagem mais suja. Então, o interessante do Brasil é que nós temos um belo produto com uma propaganda razoável. O ruim é quando você tem uma super propaganda e um produto que não presta, né? Porque aí o consumo vai ser uma vez só. O caso do Brasil é reverter isso e usar os nossos indicadores, né? Contar melhor. A própria história da Ativus, né? Nós tivemos ali 120 alunos do mundo todo competindo com o caso da Ativus. Então empurramos goela abaixo deles, entenderem o que é a Ativus, o que é o etanol no Brasil, né? Americanos, europeus, asiáticos, todo mundo disputando o caso, né? Depois a Ativus esteve lá para ver quem foi o grupo vencedor das propostas aí de discussões. Então é isso, que nós temos que achar hoje são formas criativas de comunicação para chegar nos mercados-alvos para melhoria da imagem do Brasil. Mas é uma avenida infinita o que nós temos de melhoria de processos para que a nossa produção seja cada vez mais limpa, né? Se você fizer aplicação de produto só onde precisa, já é um ganho ambiental incrível, né? Eu costumo falar, Bruno, quando eu fiz agronomia, aplicação de defensivo, né, de produto contra plantas daninhas e tal, era litros por hectare, agora é cuspida por planta, né? Se você ainda tiver no litros por hectare, você está no sistema analógico, não passou para o digital ainda, né? E a tecnologia hoje está muito mais fácil de ser usada, né? Com celular e tudo que está aí à disposição. Então nós temos muita gordura para ser queimada para melhorar ainda mais os indicadores ambientais do Brasil. Tem pergunta? Boa tarde, Marcos. Paulo Dalanese, da Rede Meio Ambiente. Você acha que ainda no setor da agronomia mesmo, né, que você comentou que há um tempo atrás, por exemplo, o Brasil estava lutando para chegar a 100 milhões de toneladas de grãos e hoje deve ter passado já de 300, né? Comparando com a cana, você acha que ainda tem algum tipo de manejo que possa dar uma alavancada na produtividade? Por exemplo, uns 3 meses atrás foi publicado um artigo científico sobre calagem, né? O quanto a calagem ainda pode favorecer a produtividade, né, em várias culturas. Você acha que o setor de cana ainda pode crescer a produtividade sem novas fronteiras? Se você pegar, vamos pôr assim que a média de produtividade, para facilitar o raciocínio aqui, é 80 toneladas por hectare. Só que o 80 foi composto de 60 e 120, né? Foi 100, 110, 120. Se você pegar a turma que está na média e eles buscarem o que a turma alta consegue, você já melhora com a tecnologia existente, porque ela já é usada pela turma que está com 3 dígitos, né? Então, eu acho que com o pacote tecnológico hoje presente, se ele fosse adotado integralmente pelo pessoal que está abaixo, em condições de clima normal, você já levantaria a média, né? Porque o que o cara que está com 100, 110 está fazendo de diferente em relação ao de 80? É um manejo, é um pacote que pode ser usado para levantar. E fora tudo que vem de novo, né? Mas a quebra de paradigma seria efetivamente na modificação genética que permitisse ela ter o dobro de sacarose, por exemplo, por peso. Aí você muda a história do jogo, né? Então tem assim o arroz com feijão, que é a tecnologia hoje presente, e aquelas grandes quebras que a gente pode fazer
E aí acho que vai precisar mais da genética, né? Que a cana é mais difícil de trabalhar do que a soja, do que o milho, né? Até o próprio interesse do setor privado na cana é mais localizado no Brasil, né? Então, você vê o volume de recursos para pesquisa em soja, em milho, em algodão, ele é muito mais global, né? Porque o retorno que dá para quem está investindo na pesquisa é maior do que o da cana, né? Então, a resposta é sim. O pacote atual já dá. Se todo mundo adotasse, tem tanta gente fazendo tanta bobagem, né? Vamos para a última pergunta? Fala, Marcelo. Marcelo Filmari, estou no projeto Fogo Metano. Parabéns, né? Sempre muito bom te ouvir, principalmente conectando a academia com o mercado, né? Que isso é para poucos. Meu ponto é ouvir um pouquinho sua visão de oferta e demanda no mundo de etanol. Acho que você fala um pouquinho de que no Brasil você vê, obviamente a gente vê o crescimento do milho, né? Mas você coloca de uma maneira que talvez vai ser quase que insuficiente para atender a demanda do próprio país. Mas eu queria te ouvir olhando um pouquinho para fora. Obrigado pela tua pergunta. Ela vem aumentando, né? E para nossa, inclusive para benefício do resultado da Ativus, né? O dia que a Índia resolveu, né, aumentar a mistura, foi um grande ganho para o setor de cana do Brasil. Acho que nós tínhamos que incentivá-los mais ainda na questão de carro flex, hidratado nos postos, né? Para que eles pudessem consumir mais cana com etanol. Na Tailândia, na África do Sul, eu estive lá conversando com o pessoal de cana quase uma semana. Eles enxergam o açúcar como algo impossível, completamente sem noção, fazer qualquer investimento adicional em açúcar. Primeiro porque eles só têm o açúcar porque tem um muro para a entrada do brasileiro. Se cair o muro, acaba com tudo lá. E todo o caminho deles está na direção de mistura. Então eu acho que hoje quem produz açúcar, seja ele vindo da cana, da beterraba, do próprio milho, né, vamos dizer assim, está todo mundo olhando para blendagens maiores aí no mercado. E os governos estão favoráveis a isso porque é principalmente um fator que empodera o país. A Índia é importadora de petróleo, se você consegue gerar lá mais energia, é um fator de empoderamento do país. Então acho que assim, o etanol nós temos que ficar na torcida. Primeiro, o pênalti sem goleiro do etanol, que é só rolar a bola para o gol, é a frota flex do Brasil. Esse é o ponto mais importante. A Ativus tem 30 anos de alegria se a gente for crescendo o share, 3, 4% ao ano aí. E dá para fazer isso, né? Segundo ponto é torcer para as misturas aumentarem nos países e torcer para aumentar em países que não vai conseguir fazer. Aí a gente vai ter um espaço para exportação. Ou aonde o etanol de cana entre com benefício, por exemplo, a Califórnia, né? No Japão, na Suécia, aí a gente vai conseguir entrar com exportação. Mas não é aonde eu focaria grande parte dos meus esforços, porque, tem o pênalti sem goleiro aqui, eu vou bater contra o Hugo Souza? Não dá, né? Melhor bater sem goleiro, né? Fazendo uma analogia aqui com um belo goleiro, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que assim, mas é um mercado crescente porque tem os novos usos, né? É 1% no avião, é o motor de navio, isso aí é só uma questão de ajuste da oferta e da demanda, que a demanda vai crescer, vai. Acho que o etanol, a gente que acompanha ele há 35 anos, né, é interessante ver como é um produto que saiu de moda, voltou para moda, saiu de moda, voltou para moda, né? Eu sou do tempo, pessoal, em que a gente ajudou a fazer um pensamento, um decreto, para pelo menos a frota pública usar álcool. Na época em que você tinha o litro custando 10 centavos, 15, né? Não tinha usuário. Então, e nós temos o carro também, né? Que é outra quebra de paradigma que pode existir, que é o carro que transforma o etanol em energia elétrica. Se ele aparecer e for competitivo, vai ser igual em 2003, quando apareceu o carro flex. Ele muda a história do setor de novo, né? Então, acho que assim, eu sou uma pessoa que acredita bastante. Mais no interno do que no externo, mas os dois crescendo. Gente, primeiro uma salva de palmas para o nosso convidado. Muito obrigado. Sempre uma aula. Acho que a gente inaugura aqui uma nova frente nossa de conhecimento. Né? Obrigado, Marcos. Obrigado pela Raven. Fabi, obrigado pela estruturação do programa.
E eu acho que todos nós agora com uma reflexão, fazendo o nosso próximo plano e buscando mais conhecimento, tá bom? Posso dar um recadinho? Claro. Renata, você pede para pôr o slide aqui? Então hoje a gente inaugura oficialmente a nossa Academia Agro, então queria convidar todos vocês, ela já está disponível no nosso LMS. Antes de divulgar, já teve até uma pessoa que já completou, viu gente, aí dando spoiler, depois a gente pergunta se ela postou. Serão 6 módulos, são vídeos que a gente construiu junto com a Harvey, e aí quero aproveitar e agradecer Pedro, Mendes e Vitória que nos ajudaram nessa construção. Então são 6 módulos de vídeos de aproximadamente 30 a 40 minutos e a gente vai deixá-los como obrigatórios para todos os integrantes, né? Principalmente os novos, quando entrarem também. Então, os módulos são Visão Geral do Mercado Agro, Sistema de Produção da Cana-de-Açúcar, Agroindústria da Cana, Produtos e Inovações, Panorama do Mercado no Açúcar e Etanol, Caso Ativos, História e Modelo de Negócio e Oportunidades para Ativos nas Bioenergias. Então, convido vocês e também eu e Tainara, agradecer a Tainara que ajudou aqui nessa construção, ficamos à disposição. Posso dar um recado? Claro. Pessoal, um recado agora de professor para aluno, né? Enquanto vocês estiverem dedicados ao programa, se entreguem por inteiro, tá? Porque você tem uma chance também de assistir o vídeo com o telefone do lado. Então, enquanto você estiver assistindo, pega um papel, caneta e que ideias eu tenho para Ativos a partir do que eu estou vendo, que oportunidades foram colocadas, que ameaças, faz um resuminho de cada vídeo, põe o celular fora do alcance da tua mão, né? Porque isso aqui está sendo um perigo hoje para o nosso processo de criatividade, de foco e de dedicação. Então, se entreguem por inteiro, né? Eu como professor tenho uma dó incrível, né? Porque eu falo para os alunos, a gente vai ter 1 hora de troca e depois um exercício. Durante a troca, foca aqui que você não vai precisar estudar depois, né? Mas você tem lá um terço que está assistindo série, está fazendo completamente desfocado, e aí você desperdiça o teu tempo, né? Então, minha dica, durante o vídeo, coloca lá oportunidades para Ativos, oportunidades para mim, como é que eu melhoro, como é que a empresa melhora, e a cada vídeo você sai lá com ideias. Imagina que rico que vai ser canalizar essas ideias para melhoria da competitividade da empresa e tua como profissional também, né? Com a gente.